O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Isaías Arruda, Sangue dos Paulinos, Abrigo de Lampião, do escritor e pesquisador João Tavares Calixto Júnior, de apenas 20 anos de idade, pele morena, franzino, cabelos quase pretos, olhos castanhos, nascido em Lavras, no Ceará. Joaquim Antônio da Costa, o Rouxinol, era filho de Joaquim Vicente de Paula, carpinteiro naquela cidade. Viveu em sua terra natal, onde era benquisto até o ano de 1926, quando resolveu abandonar o lugar em busca de emprego. Dirigiu-se à Missão Velha, por saber que ali estavam sendo feitos serviços ferroviários, havendo, por isto, possibilidade de se empregar. Naquela via, conseguiu colocar-se na estrada de ferro, onde esteve trabalhando durante cerca de 5 meses, sendo despedido afinal, em virtude da conclusão dos trabalhos da ferrovia. Partiu dali para Aurora tentar a vida, conseguindo, depois de algum tempo, uma colocação de jornaleiro no sítio Ipueiras, propriedade de Isaías Arruda, emprego que lhe foi arranjado por José Cardoso. Rouxinol, em entrevista ao jornal O Ceará, de Fortaleza, no dia 26 de julho de 1928, na página 10, narra o seguinte fato. Certa feita, chamou-lhe Zé Cardoso, perguntando-lhe se queria fazer uma viagem, adiantando-lhe se tratar de um bom negócio. Aceitando o convite e sem saber a que se prendia a viagem, notou que Zé Cardoso fizera intimação idêntica a outros homens, sendo, enfim, marcada a data da viagem. Nas vésperas, Cardoso reuniu o grupo e informou sobre os motivos daquela viagem. Havia recebido de Décio Holanda o pedido para reunir alguns homens e atacar a cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, e tratando-se de um amigo a quem não poderia faltar. Conseguira os homens a quem fornecia armas e munições e, além disso, dava garantias de que a polícia não os perseguiria por isso. Rouxinol, segundo ele mesmo afirma, ao citado jornal, depois dessa comunicação, havia procurado José Cardoso, a quem informara que não tomaria parte no assalto armado a Apodi, por não lhe agradar esse gênero de trabalho. O organizador do plano sinistro irritou-se, declarando que Rouxinol ou seguia com o grupo ou morreria, visto já ser conhecedor de tudo. Diante dessa ameaça, submeteu-se a prosseguir. Segundo o mesmo, foi assim levado pelas circunstâncias, a força mesmo, que passou de trabalhador a bandoleiro, e sofria na cadeia por um crime que fora obrigado a cometer, por ter sido posto no dilema de morrer ou ser bandoleiro. Enquanto isso, lastimava que os mandantes do crime, os indivíduos que o transformaram no criminoso, viviam afrontando a sociedade, convivendo tranquilamente nos cafés, nas avenidas e etc. No dia planejado, bem armado e municiado, sob a direção de Marcilon Leite, saiu da casa de José Cardoso o grupo que era composto por Júlio Porto, Agripino, João Pedro, Baliza, Asa Branca, Antônio Saturnino, João Deodato, João Joaquim, Gregório José, Manuel Ferreira, vulgo Bronzeado, Matias, José Formigão, Vicente Belisário e ele, Rouxinol. Partiram o grupo em direção à Serra do Pereiro, indo ter ao sítio Bálsamo de Décio Holanda. Naquele sítio,
o bando passou a noite e o dia seguinte, reiniciando a marcha ao cair da noite. Aumentado por Lúcio Brilhante, um outro cangaceiro do próprio Décio Holanda, que não atendeu aos rogos de sua esposa para que não fosse para o Apodi. Depois de percorridas 3 léguas em busca do município rio-grandense, Macilon Leite conseguiu convencer Décio Holanda de que não deveria participar do assalto, porquanto ele, Macilon, havia de substituí-lo. Decidindo-se a voltar, Décio Holanda recomendou a Macilon que matasse o prefeito de Apodi, pois o assalto tinha fins políticos e era realizado com aquele principal intuito. Apesar de ter tomado o compromisso de assim agir, Macilon, ao retirar-se Décio, recomendou a todo o grupo que não ofendesse ao prefeito de Apodi. O bando armado chegou a Apodi às 4 horas da manhã. Toda a população dormia. Aproximando-se com toda a cautela, a quadrilha, ao penetrar na primeira rua, desferiu vários disparos, sem visar alvos. Algumas casas abriram a janela, estabelecendo-se indescritível pânico entre a população. Não houve, porém, um gesto de reação. A casa do prefeito, Francisco Ferreira Pinto, conhecido como Chico Pinto, foi cercada, ao que foi aprisionado, ocasião que permitiu Macilon Leite poder ter demorada conversa. Fim da conversa, Chico Pinto continuou preso, tendo, porém, Macilon passado ordens terminantes para que ninguém o ofendesse, nem mesmo verbalmente. Em seguida, acompanhado de diversos homens, Macilon encaminhou-se para uma grande casa comercial que foi totalmente saqueada. Concluída a pilhagem, Macilon ateou fogo no edifício que fora inteiramente consumido pelas chamas. Depois de haver tomado 4 ou 5 fuzis das praças destacadas em Apodi, Macilon deu liberdade ao prefeito e marcou a partida para 8 horas da manhã, ordenando que fossem arranjados animais para o grupo, já que estavam desmontados. Com facilidade, foram conseguidas as montarias e mais 16 cavalos bem arreados apareceram. Antes de o grupo sair de Apodi, o cangaceiro Vicente Belisário, que se embriagara, matou perversamente um pobre homem, sem nenhum motivo que pudesse servir de justificativa ao crime. Episódio também relatado pelo cangaceiro Baliza no jornal O Ceará, na edição de 31 de janeiro de 1928. Sempre dirigido por Macilon, o grupo regressara à Aurora, conduzindo todos os objetos roubados. Ali chegando, foram todos os assaltantes para a casa de José Cardoso, a quem foram entregues os objetos roubados, inclusive os animais, em número superior a 30. José Cardoso, que recebera os homens com satisfação, mostrara-se muito grato a Macilon Leite, pedindo que se guardasse sobre o caso completo segredo, enfatizando que quem batesse com a língua dos dentes faria viagem para o outro mundo. Conforme Rochinol, pouco tempo depois, estiveram em Aurora o major Moisés Figueiredo, cunhado de Isaías Arruda, que recebeu de José Cardoso os animais roubados em Apodi. Ainda em entrevista, Rochinol afirma ter continuado a trabalhar em Ipueiras após o assalto a Apodi, onde teve a oportunidade de assistir diversas combinações sobre Lampião, que era protegido por Isaías Arruda. Assim é que certa vez observara José
enviados por Isaías Arruda, sendo a quantidade de balas calculada em 2.000. Em outra ocasião, no sítio Boa Vista, assistiu o ferreiro Raimundo Flandeiro, que fora enviado por Isaías Arruda, cortar diversos canos de fuzis de Lampião, transformando-os em mosquetões. E outra feita, na casa de José Gonçalves, em Aurora, presenciara a palestra de Isaías Arruda com Marreco, Jurema, Luiz Belo e Chechel, cabras de Lampião. Nessa conversa, ouviu Isaías declarar que tinha feito uma combinação com Lampião, segundo o qual aquele bandoleiro não tocaria em Missão Velha, nem Aurora, e contaria em troca com a sua proteção. Mais tarde, quando do retorno de Lampião do ataque a Mossoró, ficou surpreso com o fato de Isaías Arruda e José Cardoso, depois de mandarem o grupo de Lampião para Ipueiras, combinarem em envenená-lo e matá-lo. Tomou parte do ataque feito ao grupo de Lampião em Ipueiras, tendo assistido à prisão do cangaceiro Marreco, que logo depois de preso, foi friamente morto por Epitácio de Tal, Vicente José da Silva e um outro cujo nome não se recorda. Ultimamente, notando que José Cardoso andava desconfiado com sua pessoa e receando ser morto, Rouxinol fugiu de Aurora, conduzindo um mosquetão e 250 balas. Foi para o Juazeiro, onde procurou o tenente Rosal, que depois de ouvir sua longa história, o levou para Fortaleza. Enfático, Rouxinol termina a entrevista no jornal Ceará, 26 de julho de 1928, afirmando fazer questão de ser acareado com Isaías Arruda, por pretender fazer na presença daquele e diante das autoridades o histórico de tudo o que viu e ouviu sobre a proteção dispensada a Lampião e bando. Pretendia Rouxinol relembrar Isaías Arruda certos detalhes sobre o estado do grupo de Lampião na Serra do Diamante.